sobre a sua vida, sobre a sua morte e sobre a sua ressurreição e a sua promessa maior, de voltar um dia para buscar o seu corpo. Mas Jesus, Ele não atrasou em nada e não foi nada diferente daquilo que Deus disse que Ele seria. Disse que Ele viria nascido de uma virgem, e Ele veio. Disse que Ele seria um varão de dores, e Ele foi. Ele morreu na cruz. Disse que Ele ressuscitaria, e Ele ressuscitou. Deus não se atrasa, nem se adianta, Ele faz todas as coisas no tempo certo. Mas Jesus teve que passar por alguns momentos bem difíceis, alguns momentos que eu não queria de maneira nenhuma estar no lugar dele, e nem no lugar das pessoas que interagiram com ele do modo que eu vou dizer aqui. Mateus 27 e 29 diz assim para nós: logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando das vestes, cobriram com um manto escarlate, descendo uma coroa de espinhos, puseram na cabeça e na mão direita um caniço, e achegando-se diante dele, o escarneciam, dizendo: salve o rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de ter escarnecido, despiram-lhe o manto e vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Queridos, uma das pessoas que eu não queria ser nunca chama-se Pilatos. Jesus foi preso e foi levado para a sinagoga, onde desde lá já começaram uma série de zombarias e torturas contra Jesus. Ele foi acusado de blasfêmia, testemunharam falsamente contra ele, e ele então começa o seu sofrimento ali. Começam a acusá-lo de coisas que ele não fez, de modo que acabam levando ele para ser julgado por Pôncio Pilatos. E esse homem tem uma decisão muito séria e muito difícil para tomar. Ele tem a incumbência de julgar o juiz de todo mundo. O único juiz verdadeiro sobre todo mundo, aquele que tem o poder de absolver e tem o poder de condenar. E ele estaria agora para ser juiz, do juiz verdadeiro de toda a terra e de todo o universo. E ele tem que dar uma sentença sobre aquilo. Mas a mulher dele avisa ele que um sonho, ela ouviu Deus falar com ela, dizendo para não se envolver com aquele homem que era justo. Ele então tenta induzir o povo a não condenar Jesus. Mas o povo estava decidido. Eu estava dizendo aqui hoje de manhã que o mal do povo chama-se efeito manada. Estavam gritando uma manhã: Hosana que vem em nome do Senhor. No dia desse que Jesus estava entrando na data do domingo de Ramos, que é hoje, simbolicamente hoje. Mas no outro dia, uma semana depois, estava gritando: crucifica, crucifica. Ali estava de novo um momento que gritaram por quê? Porque alguém gritou primeiro e o povo tudo vai atrás. Sabe aquela história de que a voz do povo é a voz de Deus? Esquece, isso é mentira. Não é verdade. E a Bíblia diz que agora Pôncio Pilatos está ali diante de Jesus, e ele não consegue enxergar nada de Jesus que pudesse condenar. A mulher avisa ele para que não se envolvesse, não deixasse Jesus em paz. Mas ele resolve apelar para o povo. E quando o povo está ali, eles começam a gritar: crucifica, crucifica. E Pilatos teve que optar entre Cristo e a multidão. Amados, quantas vezes nós temos que fazer opções sérias na nossa vida? Quantas vezes temos opções de obedecer ou pecar, avançar ou cair? Quantas vezes temos que decidir sobre vamos continuar servindo a Deus ou vamos desistir? Quantas vezes temos que decidir sobre coisas importantes na nossa casa e em outras coisas mais? A nossa vida é uma vida cheia de decisões a serem tomadas. E como é que a gente tem julgado isso? Temos ouvido a voz do povo? Pilatos teve que escolher e escolheu a multidão. Ele preferiu manter o seu posto, a sua posição social, a sua condição, do que se
render e reconhecer que Jesus não tinha culpa nenhuma e absolvê-lo. Ele pega um assassino chamado Pilatos e coloca ali, diz assim, o Barrabás, e pergunta: quem vocês querem que eu solte? Jesus ou Barrabás? E o povo, movido de ódio ou movido de sentimento que eles mesmos desconheciam, começam a gritar: solte Barrabás, solte Barrabás. E Pilatos acaba soltando Barrabás, manda açoitar Jesus e manda levá-lo. Então, queridos, eu fico pensando que dificuldade esse homem deve ter tido para tomar uma decisão. Mas ele decidiu o que era mais confortável, o que era mais cômodo, o que trazia a ele mais tranquilidade. Muitas vezes nós preferimos a nossa tranquilidade do que fazer aquilo que Deus nos ordena ser feito, porque vai dar para nós um certo tipo de trabalho que nem sempre as pessoas vão gostar de nós, porque estaremos fazendo a vontade de Deus. Fazer a vontade de Deus muitas vezes quebra a nossa simpatia, ou melhor, as pessoas quebram a simpatia em relação a nós. Mas nós precisamos fazer opções sérias sobre a quem nós queremos servir, a quem nós queremos honrar e a quem nós queremos que esteja na nossa vida. Em algum momento teremos que fazer essa escolha séria e firme. Pilatos ofereceu a multidão. Eles escolheram Barrabás e Pilatos escolheu a multidão. Que coisa terrível. A partir desse momento, eles tomam Jesus e começam a zombar dele, e começam a fazer piadas com sua cara, a escarnecer de quem ele era. Começaram a chamar de rei dos judeus. Queridos, como é difícil quando as pessoas estão com os olhos encobertos e os ouvidos fechados. A boca está pronunciando a verdade, mas não vai chegar nunca ao coração, porque eles não creem, porque eles preferem o que o coração deles pede e não o que Deus manda, não o que Deus estava mostrando. Eles só enxergaram o que queriam ver. E os soldados então pegam Jesus e cobrem ele com um manto escarlate, meio roxo, e começam a dizer: só o rei de Deus. Eles não sabiam que eles estavam reverenciando o verdadeiro rei. Eles não sabiam que eles estavam falando daquele que reina sobre todas as coisas. Estavam pronunciando com os lábios, mas não cria nada disso no coração. Eles então fazem uma coroa de espinhos, colocam na sua cabeça, se inclinam diante dele, colocam um caniço na mão, e de vez em quando tomam da mão dele e bate na cabeça dele. Se eles soubessem o que estavam fazendo, se soubessem quais atitudes estavam tomando diante de quem, amados, eles começam a fazer de conta que estavam, de uma certa maneira, exaltando o rei, honrando o rei. Dá a entender que eles estão ali diante do rei, reconhecendo o seu reinado. Mas o que eles estavam fazendo era totalmente o oposto. Era simplesmente de zombaria, desprezo e indiferença, que gerava violência no coração. Eles não viam como rei, embora dissessem: salve o rei dos judeus, que é um tipo de salvação onde as pessoas se mostravam próximas, íntimas. Algumas vezes seria tanto um tipo de adoração, mas de honra principalmente. Porém, o que eles faziam era totalmente o contrário. Muitos também agem assim de vez em quando. Quando nós agimos assim, quando nós queremos Jesus como rei, apenas onde importa para nós. Quando nós queremos Jesus como nosso rei, apenas onde nós queremos nos sentir confortáveis. Queremos Jesus como rei na igreja, mas muitas vezes não queremos Jesus como rei na nossa casa. Queremos Jesus como rei no meio dos crentes, mas muitas vezes não queremos Jesus como rei lá no nosso trabalho, na rua, onde a gente for. Escondemos, não queremos. Esses homens estavam fazendo quase que a mesma coisa, ou nós fazendo quase a mesma coisa. Nós, eu digo no geral, talvez você não esteja fazendo, não estou te acusando, te condenando, pelo amor de Deus, não é isso.
Mas quero te dizer que nós precisamos tomar cuidado para não servirmos ao nosso rei de uma maneira que não seja verdadeira. Se quisermos que Jesus reine sobre a nossa vida, precisamos abrir o nosso coração e dizer: Senhor, toma a minha vida totalmente. Eu me coloco sob a tua autoridade, sob a tua vontade. Eu me coloco como aquele que vai te servir em todas as coisas. De manhã estava dizendo que muitas vezes não reconhecemos Ele como Rei sobre nós, porque não o vemos como o Senhor da nossa vida. Um Rei que tem autoridade para todas as coisas. E nós precisamos colocar Jesus como Rei da nossa vida. Aqueles homens zombavam dele, colocaram uma coroa na cabeça dele. E todas as vezes em que nós dizemos que Jesus é o nosso Rei, e não é, nós também estamos fazendo alguma coisa que fere o Senhor. Estamos fazendo alguma coisa que entristece o coração do Senhor. A segunda coisa que esses homens fizeram é que eles estavam ali, de uma certa maneira, fingindo adorar o Senhor. Eles não tinham o Senhor como Rei, agora estão fingindo adorar, se ajoelhavam, se curvavam diante dele. Mas a grande verdade é que não tinha adoração nenhuma disso. Amados, quantas vezes a adoração para nós se torna só música? Não que a música não seja, não estou criticando música. Algumas dá para criticar bastante. Mas quantas vezes para nós a adoração é só esse momento de culto? E quando acaba o culto, a gente continua mais até zombando às vezes. Como assim, pastor? Porque quando é para adorar, nós não adoramos. Quando é para reconhecer, nós não reconhecemos. Quando é para se derramar diante de Deus, nós temos as nossas reservas. Quero te dizer que Ele reconheça o Senhor em todas as coisas da tua vida. Adore Ele em todo momento. Reconheça as coisas boas que Ele tem feito. Adorar a Deus é reconhecer que Ele é soberano, santo, sublime, glorioso, e que Ele tem todo o poder, e que mesmo assim Ele tem se importado conosco. Isso é motivo maior para adorar a Deus. Eu vejo muitas pessoas tentando achar motivação para servir a Deus, motivação para ir à igreja, motivação para ler a Bíblia, motivação para orar. Deixa eu te dar uma boa motivação. Jesus Cristo deu a vida dele por você. Precisa de alguma motivação maior? É preciso de alguma coisa maior? Nós precisamos reconhecer que o nosso Deus se fez homem para morrer em nosso lugar. Isso tem que servir muito mais que motivação para nós. Tem que ser razão para adorarmos, razão para fazer dele nosso rei, razão para deixar ele sentar no trono do nosso coração, razão para deixar eles apontar os caminhos e andarmos por eles. Tem que ser razão para a gente se curvar diante dele, reconhecendo a sua majestade, reconhecendo a sua grandeza. Tem que ser razão para dizermos a ele que nós pertencemos a ele. A adoração que Deus exige de nós não é uma questão de cantar, embora a gente consiga fazer isso muito bem também. A adoração que Deus exige de nós não é uma questão de orarmos diante dos outros, agradecendo ou glorificando a Deus. Eu estava dizendo aqui hoje na consagração de manhã, eu estava ouvindo alguém dizer que o céu está cheio de aleluia, e o aleluia que eles dizem lá é mais sincero, mais perfeito do que nós dizemos aqui. Por isso eu digo a você que Deus espera que a gente tenha um avivamento, mas nem sempre é preciso barulhamento. Se tiver também não tem problema, aqui a gente não tem esse problema. Mas o avivamento que Deus quer trazer para nós é volta para a palavra, é obediência, é santidade, é busca pela presença dele em oração. Porque quando fizermos essas coisas, Deus se manifestará poderosamente entre nós. Mas para fazermos isso, precisamos ter essa vida sincera, de adoração sincera diante de Deus, de deixar que o que sai pela nossa boca seja também o que sente no nosso coração, de amarmos o Senhor acima de todas as coisas e de sermos gratos a Ele, até pelas coisas que Ele faz, que não saem do jeito que nós queremos. Muitas vezes colocamos algumas condições para servir a Deus, e Ele veio sem condições para nos salvar.
Queremos regras para nos aproximarmos dele. E ele veio simplesmente, deixando a sua glória para alcançar cada um de nós. Pilatos não reconheceu, os soldados não puderam reconhecer, fizeram tudo o que não deviam, fingiram, encenaram, zombaram dele, mas mesmo assim, ele continuou olhando para eles com olhos de amor. Pilatos disse assim: você não é o rei dos judeus? Ele fala: você que está falando, você que está dizendo, não sou eu que estou dizendo. Mas todos sabiam quem ele era. Muitas vezes professamos pela nossa boca algumas coisas que não estão no nosso coração. Amados, coloquem Deus no lugar certo na vida de vocês. Não coroem Ele com qualquer coisa. Não façam dele qualquer um. Deixem Ele conduzir a vida de vocês como o Rei de todos os reis, o Senhor de todos os senhores. Quando estamos diante desse Deus, não estamos diante de qualquer pessoa. Estamos diante daquele que é para sempre. Eu estava ouvindo hoje um judeu dizendo, na internet até, que a palavra, quando Deus se manifesta a Moisés, alguém deve ter visto aí já, e na tradução nós está dizendo assim, que Deus se revela como eu sou o que sou. Mas no hebraico, a Sher, não lembro a palavra do meio, diz assim: eu serei. Como é que é a Cris? Cadê a Cris? Subiu, não é? Fala, como é que eu serei? E serei o que você, quando você precisar. Serei o que você precisar, quando você precisar. Eu serei o que você precisar, quando você precisar. Moisés precisou muito do Senhor. Nós precisamos muito do Senhor. Quer dizer para você que estamos diante de um Deus que é o que nós precisamos e quando nós precisamos. Só que eles não reconheceram Jesus como esse Deus e zombavam dele o tempo todo. Encenaram uma adoração falsa, uma zombaria, fizeram quase que uma comédia com Jesus, mas eles não sabiam que o maior drama da humanidade estava desenrolando naquele lugar. Eles não sabiam que o maior ato sobre a terra estava acontecendo naquela hora. Jesus Cristo estava sendo levado ao sacrifício pelas vidas que não mereciam o seu amor e nem a sua morte, muito menos a sua morte. Eles se ajoelhavam diante dele para adorá-lo. Eles se inclinavam no sentimento de incredulidade. A adoração deles não tinha devoção, a adoração deles não tinha amor, a adoração deles era vazia de fé e cheia de intenções erradas. Amados, a adoração que eu estou usando aqui só para simplificar, não era uma adoração. Mas a nossa adoração precisa ser diante de Deus uma adoração de amor verdadeiro. João 4,24 está escrito assim: que Deus não procura, Deus está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Isso para mim extrapola o mundo religioso, o templo, os jargões crentes. Ele vai para a nossa vida toda. Adoração no espírito e em verdade, em tudo que fazemos, em todo lugar, com sinceridade diante de Deus, amando o Senhor acima de todas as coisas. Isso é adorá-lo de verdade. Aqueles homens batiam na cabeça de Jesus e cuspiam nele, e feriram e se curvavam diante dele, fazendo de conta que estavam adorando ele. Amados, hoje eu vejo um mundo chamado mundo gospel. Se vocês quiserem com você, onde as pessoas vão falar de Deus, mas não fazem isso por menos de 80 mil reais, por menos de 90 mil reais, e alguns chegam a 120 mil reais. Um show de 1 hora e meia. Onde está a adoração nisso? Eles vão cantar para Deus. Será? Será? E se a gente não pagar, será que adora do mesmo jeito? Eu já vi histórias de cantores que chegaram numa cidade, faltou 500 reais, e disse: quando chegou o dinheiro no canto, e foi embora.
Eu tenho visto hoje uma adoração, entre aspas, de qualquer jeito, de qualquer maneira. Nesse mundo gosta. Mas o corpo de Cristo, a igreja do Senhor, precisa adorar a Deus sem interesses, sem reservas, sem trocas. É adorado por aquilo que Ele é e mais nada. É adorado porque Ele é digno de receber toda a honra e toda a glória e mais nada. Não é colocar condição para adorar a Deus. O Senhor é digno, porque Ele é santo, é bom, é fiel, é generoso. A adoração precisa ser verdadeira e não simplesmente algo em troca de qualquer coisa que seja. Eles fingiam estar adorando, e hoje em dia há muita gente fingindo estar adorando, mas nós queremos adorar o Senhor de verdade. Amém, queridos? Amém? É assim que Ele espera de nós essa igreja. Aqueles homens não estavam honrando a Jesus, estavam zombando, estavam levando Ele para ser crucificado, estavam levando Ele para a morte. Não eram adoradores, não eram de Jesus, não reconheciam, não obedeciam, não amavam. Jesus Cristo foi levado por esses homens e Ele acabou sendo crucificado pela nossa vida. Lançaram sorte sobre as suas roupas, dividiram as roupas dele entre eles, o que mostra que não havia nenhum temor, nenhuma afeição. Só entregaram Ele para a morte. Eles já tinham sido entregues para morrer, não na cruz, mas para morrer, para matar a sua carne, para que Jesus ressuscitasse também. Mas eles preferiram colocar Jesus na cruz e vê-lo ali padecer pelos nossos pecados. O Juliano Som é um dos cantores assim que eu mais gosto de ouvir, principalmente as pregações do Juliano. Estou falando mal do mundo gospel aqui, né? Estou criticando o mundo gospel, mas eu quero usar um deles. Então a música que vai me diz assim: não foi o nosso pecado que matou Jesus, não foi os judeus que mataram Jesus, não foi, porque os judeus não tinham esse poder do pecado. Não foi o diabo que matou Jesus, o diabo também não tem esse poder de matar Jesus. Jesus morreu na cruz porque Ele se deu espontaneamente por nós. Ele veio por amor a nós. Se Ele quisesse, Ele podia ter sido da cruz em qualquer momento, mas Ele preferiu pagar até o fim pela minha vida e pela sua vida. Eu estava dizendo de manhã que os generais romanos e de outras nações, quando conquistavam outros povos, faziam uma procissão de triunfo. Eles entravam pela cidade com os cativos amarrados e humilhando eles, se gloriando. Mas que Jesus entrou como um homem humilde, montado no jumentinho, num rei humilde, sem pompa. Quero dizer para você hoje a mesma coisa aqui nesse sentido. Quando nós olhamos para Jesus, nós precisamos enxergar nele a simplicidade, o amor, mas não diminuí-lo de maneira nenhuma, porque o Senhor é o Senhor dos Senhores. Nós, quando pensamos em andar com Jesus, precisamos dessa condição de saber se queremos ser sinceros diante dele. Jesus se entrega espontaneamente para nós, e o que Ele espera de nós é que a gente se entregue espontaneamente para Ele, que a gente sirva a Ele sem reserva, e que a gente seja sincero em tudo que fazemos em nome dele. Se viermos para o culto, venhamos para o culto para cultuar, e cultuar quer dizer, é hora de cantar, vamos cantar, é hora de dançar, vamos dançar. É hora de participar da ceia, vamos participar da ceia. É hora de ouvir a palavra, vamos ouvir a palavra. E principalmente, é hora de orar, se derramar na presença dEle, com sinceridade, clamando por Ele, com sede e com fome da sua presença. Jesus merece um culto sincero,
Jesus merece uma adoração sincera. Jesus merece que o reverenciemos com seriedade. Jesus merece que o adoremos com um coração cheio de desejo pela sua presença. Os desafios que nós temos hoje diante de nós é de viver essas 3 coisas básicas que eu falei aqui, no meio de muitas outras. Primeiro, de dar ao Senhor o controle das nossas vidas, é de fazer dele o nosso rei, é de seguir as suas vontades, as suas leis, os seus preceitos, é de seguir a sua orientação, é de obedecer às suas ordens, colocar ele sobre nós como o dono, aquele que vai nos controlar, é entregar e dizer: Senhor, a partir de hoje eu só quero que o Senhor me guie pelos teus caminhos, para viver a tua vontade. A segunda coisa é adorar a Deus intencionalmente. Não é adorar porque aqui, irmãos, conta uma coisa para você assim. Deixa eu dar uma palavrinha para você. Diga aleluia, irmão. Diga a Deus, irmãos. Não tem que ser assim. Vocês acham que tem que ser assim? O que você acha? Pergunta ao irmão aqui, o que você acha? Levanta a mão. Tem que ser assim? Como é que tem que ser então? Pastor, mas é do jeito. Não sou eu falando que é espontâneo, mas vamos falar a verdade. Tem dia que você tem vontade de dar glória a Deus, não dá, não é? Assim, o que vão falar de mim? Imagina eu estar uma vida. Queridos, na casa do Senhor tem liberdade para nós fazermos isso. Na casa do Senhor é um lugar de nós adorarmos. Ninguém vai achar que você está doidão falando aleluia, não. E ninguém vai achar que você está se exibindo por levantar a mão. Se achar também, deixa quieto. O que conta é o teu coração. Adorar não requer que ninguém te induza a fazer isso. Adorar tem que ser com intenção. Eu quero adorar a Deus, porque Ele é digno de receber a adoração. Tem que ser com intensidade. É para cantar, vamos cantar. É para bater palma para aquele. A gente se encontra, né? O erro que é bom para bater palma e cantar, né? Se encontra de vez em quando essas coisas. Depende do dia do calor também, bater palma, a gente começa a derreter. Eu subo um pouquinho, mas se é para adorarmos, vamos adorar o Senhor porque Ele merece a nossa adoração, de todo o nosso ser, de verdade, que sai do nosso coração como verdade. E tem que ser com muito amor pelo Senhor. Adorar muitas vezes é como se declarar para alguém, declarar o amor, declarar para Deus: nós te amamos, Senhor, nós te adoramos, Senhor. Ao contrário de muitos que fazem assim: ó Rei dos Reis, mas não sente nada por Ele. É tempo de cultuarmos ao Senhor com um coração sincero, com a vida aberta. Terceira coisa importante é fazer dele o nosso único Senhor, Salvador e Rei. Ter Deus como nosso Senhor é dizer: eu abro mão dos meus direitos para fazer a tua vontade. Eu me rendo nas tuas mãos para o Senhor me levar para onde o Senhor quiser. Isso é uma coisa que eu tenho feito muito nesse tempo, orar ao Senhor: eis-me aqui, mas eis-me lá onde o Senhor quiser também. Eis-me do jeito que o Senhor quiser, conforme o Senhor quiser, porque a minha vontade é fazer a tua e não a minha, porque a minha vontade é ir para onde o Senhor vai contar. Se for para o deserto, vamos lá, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai ser a nuvem que vai me cobrir. Se for o vale do sombra da morte, vamos lá, Senhor, porque eu sei que o Senhor vai estar comigo e o Senhor vai me consolar. Se for para as árvores de descanso, os pastos verdejantes, glória a Deus, de novo, porque o Senhor está sendo meu pastor, como sempre foi e será. Mas se o Senhor não fizer nada do que eu quero, nada do que eu penso, mesmo assim, o Senhor continuará sendo o meu único Senhor, o meu único Salvador e o Rei a quem eu devo honra e glória. Queridos, o Senhor é digno e não precisamos de mais nada para reconhecer isso, além daquilo que Ele é. Muitas vezes queremos achar motivos para servir a Deus, mas o maior motivo já foi dado: Ele nos ama com amor incondicional
Ele morreu por nós, sem merecer. Ele fez tudo para que nós fôssemos salvos. Isso é suficiente para servir a Ele de todo o coração. Jesus foi crucificado, morreu, mas como nós sabemos bem, a morte não venceu. E a morte também não nos vencerá. Ela diz a Bíblia que será o último inimigo a ser vencido. E nós também a venceremos, porque o Senhor nos dará vida eterna para vivermos com Ele para sempre no seu reino celestial. O reino verdadeiro, a nossa pátria verdadeira. Porque até aqui estamos vivendo num mundo hostil, num mundo que não é o nosso lugar, num mundo que estamos de passagem e que infelizmente muitas vezes nos apegamos tanto a esse mundo que pensamos mais nas coisas dele do que nas coisas do céu. É tempo de começar a pensar mais nas coisas de Deus. Ontem, essa semana, e dia que foi na sexta-feira, estava na casa da Regiane, né? E o telefone tocou umas 10 da noite, mais ou menos. Uma pessoa me chamando para ir para o velório. Eu não conhecia a pessoa, nunca tinha visto, na verdade. Até vou fazer uma visita para ele terça-feira, agora já combinei com ele. O pai dele tinha falecido, se matou. Tristíssimo. Sempre tem um enviado do Satanás para atormentar, né? Menino triste, ele vai fazer assim: teu pai não tem salvação, né? Cala a boca, minha filha, o que é isso? Deu uma dor para você, não é só falar disso, não. Mas está pensando como as pessoas estão desistindo da vida fácil. E sabe por quê? Porque estão gastando todo o seu tempo e toda a sua vida correndo atrás de um pão que enche a barriga, mas estão descuidando de um pão que enche a alma e que traz vida. A Bíblia deixou muito claro para nós que não só de pão viverá, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. E o Senhor Jesus, como nosso Senhor, é aquele que vai nos suprir de tudo que nós precisarmos. E ainda tem preparado coisas maiores para aqueles que nele confiam. Portanto, amados, não aceitem ter uma vida que não adore a Deus de verdade. Não aceite ter uma vida que não se dispõe a servir a Deus de verdade. Não aceite uma vida sem que Jesus esteja no trono do teu coração. Viva para a glória dele, porque ele é o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores, digno de honra, de glória, de louvor e do meu coração e do seu coração. Jesus tomou o lugar de Barrabás naquele dia, ficou no lugar dele, mas também ficou no meu lugar e no seu lugar, para que nós pudéssemos ter uma vida nova, uma vida feliz e abençoada.